Bom dia, graça e paz, que o amor do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje vamos estudar a lição 7, dois concertos. Vamos ao texto áureo que diz assim: dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelheceu, perto está de acabar. Também o pensamento central diz assim: assim como a Bíblia apresenta duas leis, uma imutável e eterna e outra provisória e temporária, também existe dois concertos. Então, aqui está falando de dois concertos, que o novo envelheceu o velho, e também está falando de duas leis. Está falando da lei eterna do grande Deus e também da lei cerimonial, que era um ritual de sacrifícios para tirar o pecado do povo. Essa lei ela foi abolida quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário. E a lei que permanece eterna é a lei dos 10 mandamentos. E isso nós vamos ver com o passar dos estudos. Vamos ao primeiro tópico, domingo, a eterna lei de Deus. Pergunta da letra A: qual era o principal objeto dentro da Arca da Aliança e o seu significado? Nós vamos encontrar essa resposta em Êxodo capítulo 31 e o verso 18, que diz assim: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, aqui o próprio Deus, ele entregou a Moisés duas tábuas de pedras escritas com o próprio dedo de Deus. E essa lei que está escrita em duas tábuas de pedra é a lei dos 10 mandamentos. E o Senhor Deus deu essa lei a Moisés. E essa lei foi colocada dentro da Arca da Aliança. E o significado de ela estar dentro da Arca da Aliança é porque a lei de Deus ela é eterna. Então, a gente devemos guardar a lei do Senhor porque ela é eterna, igual o próprio Deus. A nota diz assim: a lei de Deus guardada na arca era a grande norma de retidão e julgamento. Essa lei declarava morte ao transgressor, porém acima dela havia o propiciatório, sobre o qual a presença de Deus se revelava e por virtude da expiação garantia-se perdão ao pecador arrependido. Patriarcas e Profetas, página 349. Então, vemos aqui que o padrão de julgamento, a grande norma de retidão e julgamento é a lei de Deus. Então, todo ser humano será julgado pela lei dos 10 mandamentos. E devemos obedecer à lei do Senhor, porque quem é o nosso grande exemplo? O Senhor Jesus. Então, ele guardou a lei do Pai. Então, se ele é o Filho do próprio Deus, guardou a lei do Pai, e porque nós, pobres, mortais e pecadores, não queremos guardar a lei do Senhor? Que possamos refletir nisso neste dia. Vamos à pergunta da letra B. O que Cristo declarou sobre a jurisdição, o alcance da lei de Deus? Nós vamos ler Mateus capítulo 5, o verso 17 ao 19, que diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, porém, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, vemos aqui mais uma vez a importância da lei do Senhor, que o Senhor, o Filho de Deus, veio para cumprir a lei e não destruir a lei, não abrogar a lei. Então, a gente temos um exemplo através do próprio Filho de Deus,
que veio para cumprir essa lei. Então vemos a importância. Se essa lei não tivesse importância, o Senhor Jesus não teria guardado. Então fala aqui no texto que nenhum jota, nenhum tio passará da lei. Para vocês verem a importância da lei. Que nenhum tio, nenhum jota passará. E também fala aqui em Mateus, qualquer coisa que violar um destes mandamentos, por menor que sejam, e ensinar, será chamado menor no reino dos céus. Mas aquele que cumprir e ensinar, será grande no reino dos céus. E também vemos aqui na nota que diz assim: enquanto muitos afirmam no coração que ele veio para destruir a lei, Jesus, em linguagem clara e inconfundível, revela sua própria atitude para com os estatutos divinos. Não penseis, disse ele, que vim destruir a lei ou os profetas. Então o Senhor Jesus chama atenção para nós. Não penseis, para a gente não pensar que ele veio destruir a lei ou os profetas. Ele não veio destruir. Ele veio cumprir. E muita gente tem um pensamento errado. Pensam que ele veio cumprir e nós não precisamos mais cumprir. Mas isso não é verdade. A verdade é que o Filho de Deus veio cumprir para nos dar o exemplo e assim também possamos cumprir pela fé em Cristo Jesus. Que o Senhor Deus abençoe a todos e que todos possam cumprir a lei de Deus e possam seguir o exemplo do grande Mestre Jesus. E que todos tenham um bom dia e fiquem com o Senhor Jesus.